Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Aleluia, queridos. Vamos para 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 e seguintes. Eu quero pedir algo aos irmãos, e eu tenho insistido muito nos últimos dias, que é que os irmãos leiam a Bíblia. Que os irmãos leiam a Bíblia. Eu ia perguntar quem leu a Bíblia aqui essa semana, mas não vou perguntar, não precisa levantar a mão. Mas eu queria dizer que a pessoa pode ficar sem ler a Bíblia e mesmo assim ser um crente forte. Mas isso não é verdade. A fortaleza espiritual tua passa pelas páginas desse livro aqui. Ah, pastor, mas eu não leio a Bíblia, eu estou crente até hoje. Está crente, mas está... Se for fazer o exame de sangue, vai estar desnutrido. Está faltando nutrientes importantes, sabe? É necessário que você leia a Bíblia. Por isso eu quero pedir algo a vocês, a todos que aqui estão, que todos leiam a Bíblia. Às vezes, por ser um livro grande, as pessoas se perdem um pouco na leitura. Aí um conselho que eu der é você não ficar lendo um pouquinho lá na frente, um pouquinho lá atrás, lendo aleatoriamente não, porque fica um pouco mais cansativo. Aí eu ia pedir aos irmãos que começassem a leitura da Bíblia por Mateus. Felipe vai perguntar, pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Não comece de Gênesis, não. Comece de Mateus, do capítulo 1. Leia capítulo por capítulo. Leia um capítulo, vai lá, marca. E no outro dia, quando você voltar, você sabe onde você parou e não precisa voltar desde o começo de novo. Os irmãos estão entendendo? Eu queria muito que vocês lessem a Bíblia. Quando estiverem lendo a Bíblia, leiam sempre com uma caneta. Deus falou contigo, vai lá, marca o versículo. São tantos versículos especiais, sabe? Tantos versículos que te tocam. Ou o pecado te afasta desse livro, ou esse livro te afasta do pecado. Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Então eu quero que nós nos afastemos do pecado e nos aproximemos da palavra de Deus. Você se alimentar da palavra de Deus apenas no domingo à noite, na terça à noite, não é o suficiente. Por isso peço muito que vocês comecem em Mateus, leiam todo o Novo Testamento. Quando terminar o Novo Testamento, então vocês vão para Mateus de novo, ler ele mais uma vez. Aí depois que você terminar o Novo Testamento a segunda vez, vem conversar comigo que eu vou te mostrar como é que você vai fazer a leitura do Velho também, para ocorrer tudo bem. Que você não vai parar de ler o Novo Testamento. Você vai ficar lendo um capítulo do Velho, um do Novo. Um capítulo do Velho, outro do Novo Testamento. E aí, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 e seguintes, dizem assim. Natã repreende Davi, é o título na NVI. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão a cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha o que Natã respondeu. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Amém? Feche os olhos um pouquinho. Peça a Deus para falar ao seu coração. Peça a Ele para ajudar você a entender a palavra e, mais do que entender um texto, ouvir a voz dEle no dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti. Lemos um texto tão forte, Senhor, que narra um momento tão crítico da vida de Davi, ó Deus. Queremos, Senhor, que Tua palavra, que falou com Davi ali naquela ocasião, fale conosco essa noite também, Senhor. Pedimos que Teu Espírito permita isso, que Teu Espírito faça isso acontecer no nosso meio, ó Deus, em nossos corações essa noite. Fala, nós oramos e Te entregamos o primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos, eu trouxe um primeiro texto aqui de referência, a fim de falar de Davi, do rei Davi, que foi pastor de ovelhas e que se tornou o maior rei de Israel. E que depois de se tornar rei, se embananou todo aqui com o pecado, e com Betseba, e com o homicídio, e com a cegueira espiritual, patinou, pecou, fez o que era errado, mas superou isso tudo. Confessou o pecado ao Senhor, se arrependeu profundamente e Deus o perdoou. Ele pagou um preço muito alto, ele sofreu duras consequências do pecado, porque pecado traz consequências. E muitas vezes as pessoas pensam que vão conseguir controlar as consequências do pecado, mas não vão. Consequências de pecado você não controla, não, é incontrolável. Por isso a gente tem que correr para o Senhor o quanto antes. Mas o que eu queria falar aqui, o tema da ministração, na verdade, é Davi e os seus gigantes. Que Davi enfrentou uma série de gigantes, e os gigantes que Davi enfrentou não foram apenas Golias e os irmãos dele, não. Foram vários tipos de gigantes diferentes. Irmãos, todos nós enfrentamos gigantes. Ora ou outra em nossas vidas, nós enfrentamos gigantes. Eu não quero apenas enfrentar gigantes, eu quero vencer esses gigantes. E eu não quero que vocês apenas enfrentem gigantes também. Eu quero que vocês vençam os gigantes. E lutar contra gigante, no geral, não é fácil. Sabe uma característica dos gigantes? Eles são grandes. E são cabeludos. E barbudos. E feios, sabe? É muito fácil falar de gigante, mas quando você está enfrentando o gigante, é terrível. Por exemplo, tem gente que enfrenta o gigante do alcoolismo. Por exemplo, eu nunca coloquei praticamente bebida alcoólica na minha boca. Eu não tenho um problema com alcoolismo. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem problema com a prostituição, por exemplo. E para essa pessoa é um gigante, é uma luta muito grande, como foi uma luta para Davi aqui, essa questão sexual e de prostituição e tudo mais. E hora ou outra nós enfrentamos gigantes. E tem vezes que parece que venha 2, 3 de uma vez só, irmãos. E eu não quero que vocês sejam Dom Quixote. Quero que vocês sejam o Davi, não esse Davi que patinou aqui, mas o Davi que enfrentou Golias e que venceu. E eu queria falar um pouco sobre isso essa noite. Começo falando de vários gigantes que Davi enfrentou, dos gigantes que Davi enfrentou, sendo que o primeiro, assim, mais
evidente foi o próprio Golias, homenzão grande e forte, e Davi se viu desafiado pelo Golias. Davi desafiou Golias também. Davi se apresentou a Saul para lutar contra aquele gigante Golias, e Davi foi vencedor. E tem vários detalhes que envolvem esse texto e que envolvem a vida de Davi. Quando você lê o texto em que Davi luta com Golias, vocês vão ver que Davi, irmãos, nas letras, nas linhas desse texto, nós vemos que Davi tinha absoluta convicção de que venceria Golias. Ele tinha uma fé sobrenatural no coração dele, de que ele estava entrando nessa luta para vencer. Amém? Isso é um diferencial ou não é? Você gostaria dessa fé no seu coração ou não? Davi não orou, Senhor, eu estou indo para essa luta, mas talvez eu ganhe, e se eu ganhar vai ser muito bom e tal. Não, nessa luta, Davi foi com uma convicção muito grande de que Deus ia dar a vitória. Que a vitória já era certa e que a vitória já era dele. E essa convicção que ele tinha vinha da parte de Deus. Amém, queridos? Vinha da parte de Deus. Davi tinha uma sintonia fina com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. E ele foi para essa empreitada com a certeza de vitória. Quando Davi se pôs diante de Golias, estava diante de um inimigo aparentemente impossível de ser vencido. E os gigantes costumam ser assim, aparentemente impossíveis de ser vencidos. Às vezes você está diante de uma dívida para pagar em 360 vezes, você já pagou 3 parcelas já, e a dívida parece ser impossível de ser vencida. Você está criando um filho adolescente que está fazendo com que você perca todos os cabelos da sua cabeça. Você não sabe o que faz, porque quanto mais você aconselha, mais que ela namora, mais que dá tudo errado, mais que ela se envolve com as drogas, e você não sabe o que faz e parece que é impossível você vencer aquela luta. Muitos gigantes são assim, aparentemente impossíveis. E seria até impossível se em Lucas não dissesse assim, que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Um dia meu irmão estava enfrentando um gigante muito grande. E eu cheguei lá no lugar onde ele trabalha, de pontinha de pé, fui lá no dicionário e rasguei uma palavra do dicionário dele. E então eu cheguei nele depois e falei, vem cá, fulano, abre aqui para mim a palavra impossível aí no teu dicionário. Abre aí. Ele estava até meio ocupado, mas foi lá, quando foi procurar impossível, ele não encontrou, viu rasgado, olhou para mim e eu falei para ele, não existe impossíveis para Deus. Amém, irmãos? Faz isso com um amigo seu para você ver que legal que é. É, bênção de Deus, irmão. Eu senti que Deus me usou ali naquela hora, sabe? É bom, porque quando a gente declara a palavra de Deus, nosso coração enche de alegria e enche de fé. A nossa fé acaba quando a gente se encontra com uma pessoa endemoniada, que só fica dizendo que vai dar tudo errado, que o filho de fulana morreu, o seu vai morrer também, que fulano é assim, e só com palavra negativa o tempo. Aí é que é terrível. Mas quando você declara a palavra de Deus é sempre como um mel em nossa boca, é sempre maravilhoso nós declararmos a palavra do Senhor. Não existem impossíveis para Deus. Não existem impossíveis para Deus. É natural que Davi olhasse para si e visse as suas limitações. Todos nós somos limitados. E às vezes você precisa de força para conseguir vencer algo. Mas sua força é insuficiente. Você precisa de habilidade, mas sua habilidade é insuficiente. Você precisa de uma rede de contatos, mas seus amigos são insuficientes. Você precisa de inteligência, mas sua inteligência é pouca. São inúmeros os desafios que nós enfrentamos, gigantes que nós enfrentamos. E a nossa experiência parece ser limitada, a força física é limitada,
E o apoio também é ilimitado. Mas apesar das limitações de Davi, ele se tornou o maior rei de Israel. E ele superou não apenas aquele gigante. Há uma frase que eu ouvi, que a força de Davi não estava nos seus braços, mas estava nos seus joelhos. A alegria do Senhor é a nossa força. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Coloquemos a nossa confiança no Senhor. E as nossas limitações são necessárias, inclusive, para nós confiarmos o quanto antes em Deus. Porque às vezes, enquanto somos inteligentes, fortes e temos o suficiente, deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus e queremos fazer do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. E quando nossa força acaba, nossa limitação salta aos olhos, então nos ajoelhamos diante de Deus, e entregamos os pontos e dizemos: Senhor, eu só sei que eu nada sou, e que Tu és poderoso e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Quando Davi luta com aquele gigante, Golias olha para ele e diz: vou pegar seu corpo e jogar para os animais do deserto. Golias quis entrar na mente de Davi. E o diabo sempre vai usar pessoas, situações. O diabo sempre vai falar, querendo entrar na sua mente, querendo entrar no seu coração, falando palavras de derrotas para você. De que você não é capaz, que você não vai ser feliz, que você nunca vai conseguir. E que por isso é melhor você desistir, é melhor você ir para o mundão mesmo, porque as coisas nunca vão acontecer. Essa é a palavra do diabo. Mas Davi levanta a voz e diz: Golias, tu vem contra nós, com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele também lança a palavra de vitória, e a palavra do Senhor é mais forte, é mais poderosa do que a palavra do inimigo. Não deixemos de declarar essa palavra, a palavra do Senhor. Sabe por que Davi acertou na cabeça de Golias ali aquela pedra? Porque ele era muito bom de mira. Ele era um excelente atirador de funda. Ele havia treinado muito. Queridos, não foi por isso. Às vezes Deus dá a vitória para você, e você, depois que vence, diz: eu que consegui, porque eu trabalhei muito, porque eu estudei muito, porque eu fiz isso, me esforcei muito, agora eu estou aqui. Mas que você possa reconhecer que foi o Senhor que te deu a vitória, que foi o Senhor que te abençoou. Você tem onde morar hoje, foi o Senhor que te abençoou. Você tem um carrinho hoje, graças a Deus, agradeça a Deus. Se não tem, agradeça a Deus. Se você tem uma família hoje, agradeça ao Senhor pela tua família. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Davi não acertou porque era bom de mira, mas é porque o Senhor estava com ele. E o que nós precisamos para acertar, queridos, é a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. É o que nós precisamos dizer toda manhã quando acordamos: Jesus, eu preciso da Tua presença na minha vida. Não me abandone, Senhor, não se afaste de mim. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Não se afaste de mim, eu preciso da Tua presença. Eu sei que se eu maltratar a Daiane, e maltratar, um dia ela vai embora. Eu não quero que isso aconteça. Tem que tratar bem ela. E se você maltratar o Espírito Santo e der as costas para ele, ele vai embora também da sua vida. E o salmista ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não perca o Espírito Santo. Não perca o Espírito. Não podemos perder o Espírito Santo. É o que nós mais precisamos. É o que nós mais precisamos. Davi enfrentou o gigante Golias. Davi enfrentou o gigante na área sexual. E existem pessoas que estão enfrentando gigantes nessa área. É algo um pouco chato de falar, mas eu quero falar um pouco a respeito. Às vezes esse inimigo é aparentemente impossível também de ser vencido. É um inimigo contra o qual nós devemos estar vigilantes, dia
após dia. Dia após dia. Devemos estar atentos. Interessante que Davi adulterou com Batseba, pegou a mulher de outra pessoa, não vou entrar em detalhes no texto, porque é muito longo, mas ele se afundou de uma forma assim, terrível no pecado, se afundou no pecado, se atolou no pecado. É como num atoleiro, em que quem é motorista aqui que atolou o carro já sabe, que você tenta, acelera, até que chega uma hora que o chassi cola no chão. Davi se envolveu de uma forma terrível no pecado, até o momento que ele ficou cego espiritualmente. Não percebia o pecado, praticava um homicídio sem peso na consciência, ficava com a mulher de outro sem nenhum problema. E existem pessoas que no seio da igreja estão assim, mentem e não se sentem mal por isso, prostituem e não se sentem mal por isso, odeiam, fofocam, falam mal dos outros e não se sentem mal por isso, ficam 1, 2, 3 meses sem participar da Santa Ceia, tanto faz. E o cego, a diferença do cego físico para o cego espiritual é que o cego físico sabe que é cego e o cego espiritual não sabe. Eu poderia perguntar aqui, quem é cego espiritual aqui? Não levantem a mão, queridos. E no geral a pessoa vai dizer, eu não sou cego, eu vejo. E se alguém levantasse a mão e dissesse, realmente eu sou cego espiritualmente, era sinal que ele já estava vendo, queridos. É uma pergunta assim bem complicada, sabe? Que no geral, para a pessoa reconhecer o pecado, é a obra do Espírito Santo mesmo. E o que eu queria dizer para você, no Salmo 139, que nós lemos no começo do culto, o salmista diz, olha Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho eterno. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de apontar pecado para alguém. Vinícius, você está cometendo esse pecado, então trate de não cometer mais esse pecado. Não gosto disso. O que eu mais me apaixono pelo Espírito Santo é com o poder que ele tem de convencer o homem do pecado e mostrar no íntimo do coração que ele deve mudar. E o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Que às vezes nós estamos seguindo o caminho mau, esse caminho errado, e não nos apercebemos disso. Coloca a mão no coração assim. Fala assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Abra os meus olhos, abra o meu coração, Senhor. Me purifica, me santifica. Aleluia. Mas é interessante, queridos, que Deus levantou Natã ali. E Natã trouxe uma palavra muito forte para Davi. Esse texto que nós lemos aqui, uma ilustração, fez uma parábola ali, depois, paf, em Davi, você é esse homem. Natã fez justamente o que eu não gosto de fazer, queridos. Foi lá e colocou o dedo na cara de Davi e falou, é você. E sabe o que Davi fez com Natã? Matou Natã. Foi isso, queridos? Não foi. Davi teve então um vislumbre dos seus pecados e se arrependeu no pó e na cinza. E quando nós enxergamos os nossos pecados, devemos mais uma vez usar os nossos joelhos e usar também a nossa boca em confissão de pecados. E arrependemos de nossos pecados e assumimos uma nova postura diante de Deus. Natã foi bem aceito por Davi. Jeremias não. Profetizava semelhantemente e era amarrado e jogado no cárcere. É interessante, queridos, porque eu, como pastor, o que mais quero é o bem de vocês. Mas existem pessoas que enxergam no pastor Jair um inimigo. Ainda conseguem enxergar no líder de célula, naquele que está lutando para fazer o bem, como se fosse um algoz. Porque aquele que é cego espiritualmente, muitas vezes, não aceita ser repreendido, nem tampouco aceita ser ensinado. Que haja no seu coração o desejo de ser ensinado.
E quando repreendido, que você possa abaixar a cabeça, refletir a respeito. Eu não estou dizendo que amanhã agora eu vou sair com um cinto de couro na mão, acertando as costas de todo mundo. Não é isso não, queridos. Mas me salta aos olhos as atitudes de pessoas que com coração arrogante e coração altivo não aceitam nenhum tipo de conselho por parte do pastor. Isso é verdade. Nessa igreja e em todas as outras igrejas também. Mas há pessoas que são ovelhas, que baixam a cabeça e ouvem. A minha mãe estava falando que ela já cuidou de ovelhas. E a minha avó mandava ela trazer as ovelhas, e ela ia atrás das ovelhas, mas tinha uns carneiros até que era meio valente, e ela às vezes até se escondia, subia nos lugares. E ela chegava lá em cima de algum lugar e chamava as ovelhas. Chiqueiro, chiqueiro, chiqueiro. E disse que as ovelhas iam vindo devagarzinho, ia seguindo ela. Chegava lá, chiqueiro, chiqueiro. E eu perguntando, mãe, o que é chiqueiro? Chiqueiro, o que é isso? Meu Deus do céu. Ela, não, é chiqueiro, para ir para o chiqueiro e tal. Mas eu falava assim e tal, entendi. E elas ouviam a voz. A ovelha ouve a voz do pastor e atende. Eu não vou chegar aqui chamando chiqueiro para ninguém. Mas eu chego aqui e falo, igreja, igreja, igreja. Igreja, a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Vamos orar, um encontro, vamos orar. E tem pessoa que aceita, ouve, mas tem pessoa que é bode. O que o pastor está inventando isso? O que o pastor... O que o pastor está inventando isso? Seja ovelha, irmãos. Sejamos nós ovelhas. Davi enfrentou, queridos, esse pecado aí. E esse pecado trouxe consequências, trouxe castigo para ele. De maneira que a espada não mais se ausentou da casa dele. E eu faço alerta, querido, pecar traz consequência. Não pensa que vai pecar e vai fazer o que quiser e que vai ficar de boa, irmão, porque não é. E infelizmente tem pessoas que estão se afundando no pecado cada vez mais. E eu peço, por favor, queridos, corramos para Cristo Jesus. Interessante, quando você lê a história de Davi, você vê que durante toda a vida ele lutou contra os filisteus. Outro gigante que o perseguia. E há gigantes que nós vamos lutar contra eles o resto de nossas vidas. Você vai lutar agora, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos. Por isso, diariamente, nós precisamos depender do Senhor. Diariamente, precisamos buscar força no Senhor. Diariamente, precisamos buscar renovação no Senhor. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Um gigante que Davi enfrentou foi as confusões e mortes no seio de sua família. Em parte até como consequência dos pecados dele. E tem gigante que você está enfrentando é porque você pecou e fez tudo de errado. É engraçado que tem gente que passa um ano todo em pecado, fazendo tudo errado. Aí na hora que vem aquela avalanche, que é aqui que o pastor faça uma oração de 5 minutos e desfaça tudo aquilo que aconteceu, decorrência de N pecados que a pessoa praticou. Não é assim não, queridos. O bom ladrãozinho lá, que aceitou Jesus lá na cruz, reconheceu Jesus como Salvador, foi salvo? Foi, mas derramou ali o sangue dele, ele morreu na cruz, ele não deixou de morrer não. E ainda teve as pernas quebradas ainda, foi terrível a morte dele. Teve consequência ainda. E tem consequências que a sua confissão e o perdão tira. Deus te perdoa, aí tem certas consequências que são apagadas. Você já não vai morrer a morte eterna por causa do pecado. Você vai ser vivificado, vai ter a tua vida eterna. Essa consequência não tem. Mas tem consequências que não tira, não sai, e você vai ter que lidar com elas. Sabe? E o que aconteceu? Davi viu morte no seio da sua casa, um irmão matando o outro, um irmão fazendo mal à irmã, Amon violentando Tamar, fugindo de Absalão, foram coisas tristes, no seio da casa. E tem gigante que a gente está enfrentando ele dentro da nossa própria casa, uma luta familiar, e é uma luta terrível.
Por isso eu peço que você preze pela sua família. Você está uma bênção, mas mesmo assim, o seu casamento está uma bênção, mas mesmo assim venha para os encontros de casais. Mesmo assim, ore pelo seu marido, pela sua esposa. Preservemos ao máximo a nossa família. Porque existem lutas familiares que são terríveis. Querido, você está aqui na igreja, mas teu filho está do teu lado? Não deixa teu filho em casa não, traga ele para a igreja. Teu filho tem que estar contigo na igreja. Tem pai que não trazia o filho para a igreja quando o filho era pequeno, agora o filho cresceu, o filho não vem mais também. Deixou-se agigantar um problema. Minha mãe tinha 8 filhos, vinham os 8, aquela escadinha para a igreja, todo mundo, cansei de dormir em banco da igreja. E nunca tive problema de coluna. E minha mãe sempre me ensinou direitinho na igreja, traga os seus filhos para a igreja. Ore pela sua família, pelo seu casamento. Lutemos pela nossa família. Não abra a mão da sua família. E se o gigante está ali dentro de casa, é aquela luta, mas Deus vai dar vitória também, em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Um outro inimigo de Davi, um gigante que Davi enfrentou, foi o Saul. Interessante porque Davi até ajudou Saul, muitas vezes. E mesmo assim, Saul o perseguia. E aqui é um desafio sempre. Porque às vezes a gente faz o bem para algumas pessoas e as pessoas nos fazem o mal. E aí quando acontece isso, você fica com vontade de fazer o mal também, sabia? Você faz o bem para o vizinho, faz o bem para ele, depois ele vem e te faz o mal. É um colega de trabalho que você ajudou ele tantas vezes, aí na hora que ele pode te retribuir a ajuda, ele simplesmente se esquece de você. E aí a gente fica querendo fazer o mal. Mas você não vai fazer isso, você vai continuar fazendo o bem. Eu estava conversando com um colega, ele estava assim indignado com algumas pessoas que haviam feito o mal para ele. Mesmo ele tendo feito o bem tantas vezes. Aí eu contei para ele uma ilustração do moço e um escorpião. Um moço foi tirar, um senhor já de idade, foi tirar um escorpião que havia caído na água. E aí ele pega a mão, e na hora que pega no escorpião para tirar o escorpião da água, o que o escorpião faz? Ferrou ele. Aí ele larga o escorpião cai na água de novo. E tinha um rapaz ali de longe, só assistindo. E aí o senhor vai lá, pega um galho, tira o escorpião da água com o galho, coloca na beira do rio e salva o escorpião. E aí o rapaz que estava assistindo tudo aquilo pergunta: "Rapaz, o escorpião te picou e mesmo assim você continuou salvando ele?" E aí ele respondeu: "A natureza do escorpião é de me picar, de me ferroar, mas a minha natureza é de salvar ele." O que eu quero refletir com vocês? Porque às vezes você está salvando e tem pessoas te ferroando. E às vezes você dá uma louca e diz: "Eu vou ferroar os outros também agora. Agora eu vou fazer o mal." Mas essa não é a tua natureza. A tua natureza é de fazer o bem, a tua natureza é de amar, a tua natureza é de ter uma palavra branda, é de ser manso e humilde de coração, assim como Jesus Cristo. Davi viveu desertos, queridos, que foram gigantes para ele também. Viveu desertos. E eu não quero que você enfrente desertos, a menos que você queira pegar um bronze, aí você pode. Mas se não for por essa razão, eu não quero que você enfrente deserto. Mas a gente enfrenta. Tem deserto que é por causa de nossa rebeldia. Às vezes está 40 anos no deserto por causa da rebeldia. Mas tem deserto que a gente enfrenta, é porque tem que enfrentar mesmo, como Jesus enfrentou, sabe? E o que acontece? Davi enfrentou o deserto, desde novo, pastoreando as ovelhas do pai dele e tudo mais, fugindo de Saul, fugindo de Absalão, esquecido por pessoas, foi até esquecido no deserto por Jessé, pelo pai dele. Quando o profeta chegou lá para ungir, o profeta Samuel chegou lá na casa do pai dele para ungir o novo rei de Israel, Jessé simplesmente esqueceu que Davi estava pastoreando ovelhas e foi esquecido, né? E é ruim ser esquecido. É ruim. É ruim quando a gente faz aniversário e ninguém escreve nada na nossa linha do tempo no Facebook, né, irmãos?
depois a gente fica contando quantas pessoas comentaram ou curtiram. No geral, a gente não quer ser esquecido, e ele foi esquecido até pela família até. Mas, ainda que a mãe se esqueça de um filho que amamenta, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você, queridos. Deus não se esquece de você. Às vezes nós se esquecemos de Deus, mas Ele não se esquece da gente. E nos desertos, Davi fez talvez as canções mais bonitas que hoje estão no livro dos Salmos. Nos desertos a gente ora com tanta fé. Nos desertos a gente canta louvores de uma forma tão intensa, com lágrimas até. Nos desertos a gente ora, a gente rasga o nosso coração diante do Senhor. E eu desejo que todos vocês façam isso. E se para rasgar o coração precisa passar pelo deserto, que passe pelo deserto então. Que enfrentemos esse deserto. Nos desertos as máscaras caem. No deserto tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Ali nos desertos Davi levantou valentes. E nos desertos somos tratados pelo Senhor. O Senhor trabalha em nossas vidas, trabalha nos nossos corações, transforma os nossos corações. Assim, queridos, fala aos irmãos que Deus em todo o tempo cuidou de Davi. Que em todo o tempo o Senhor não abandonou Davi, mesmo quando ele pecou. Talvez você está aqui na igreja lembrando de pecados que você cometeu. E eu quero que você se lembre até para o mais rápido possível confessá-los e abandoná-los. Mas Deus não deixou de amar nenhum dos que aqui estão. Todos vocês que estão aqui, Jesus te ama. Jesus nunca deixou de te amar. Ele se preocupa com você. Ele quer ver você pertinho dele. Davi foi vitorioso. E a vitória de Davi estava no Senhor. E a nossa vitória está no nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, irmãos. Acredita nisso, acredita em mim. Nossa vitória está em Cristo Jesus. Davi superou gigantes, mas ele vivia um maravilhoso relacionamento com Deus e viveu experiências com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Se está fraquinho, é hora de nós orarmos ao Senhor. É hora de nós clamarmos ao Senhor. Faça algo a respeito. Às vezes nós estamos enfrentando um grande problema e não fazemos nada a respeito dele. Como anda a sua fé? Faça algo a respeito de sua fé. Tem gente que está querendo uma renovação espiritual e tem a oportunidade de participar do nosso retiro espiritual. Mas eu estou ocupado. Está buscando renovação espiritual? Quando a gente marca uma oração, a pessoa nunca tem tempo. Quer renovação espiritual, mas não faz um jejumzinho até 9 horas da manhã, a pessoa não faz. Um minutinho de oração de joelho a pessoa não tira. Faça algo a respeito da sua fé. E não apenas hoje. Traga Jesus para o seu cotidiano. Não é uma ação com Deus, é um relacionamento com Deus. Uma amizade com Deus que Davi tinha. E assim ele viveu experiências também. Tem pessoas que querem ter experiências sobrenaturais com Deus, mas não querem ter um relacionamento autêntico com Deus. Os fariseus chegaram lá para Jesus: Senhor, vai descer fogo do céu aí que a gente vai acreditar em ti. E Jesus olhou para eles: negativo. Mas depois está Pedro e Tiago e João, e Jesus os leva para o monte da transfiguração. Quem viu Jesus transfigurado foram seus 3 melhores amigos. Quer ver milagres na tua vida? Quer viver milagre genuíno na tua vida? Tem um relacionamento autêntico com Deus. Um relacionamento genuíno com Deus. Porque enquanto você tiver um relacionamento meia sola com Deus, se limitando a vir na igreja de vez em quando e cantar os hinos do culto e tudo mais, mas não tem uma amizade genuína com Deus, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Que
você coloca no seu coração o desejo de fazer um compromisso com o Senhor, uma aliança com Deus, uma amizade verdadeira com Ele. And Jesus, you alone are holy. You alone are holy. Name above every name, Lord Jesus. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.